Durante anos, quando o assunto era o futuro dos carros elétricos, quase todas as conversas giravam em torno dos mesmos nomes: Tesla, BYD, Toyota e outras gigantes da indústria automotiva. Mas, de repente, um anúncio vindo da Rússia fez muita gente parar para prestar atenção. Será que um país que parecia distante da corrida dos veículos elétricos está preparando uma nova estratégia? Ou estamos diante de uma notícia que parece muito maior do que realmente é? A resposta pode surpreender você. Nos últimos anos, a competição no mercado de veículos elétricos ficou mais intensa do que nunca. A Tesla continuou apostando em software e inteligência artificial. A BYD expandiu sua produção para vários países. Fabricantes tradicionais aceleraram seus investimentos para não perder espaço. Enquanto isso, a Rússia raramente aparecia nas manchetes quando o assunto era inovação em carros elétricos. Por isso, quando começaram a surgir notícias sobre novos veículos de energia e novos projetos ligados ao setor automotivo russo, muita gente ficou curiosa. O que exatamente estava acontecendo? A primeira impressão foi a de que a Rússia poderia estar preparando um movimento capaz de mudar completamente o mercado. Mas a realidade exige uma análise mais cuidadosa. Até o momento, não existe nenhuma evidência de que um único anúncio russo tenha abalado toda a indústria global dos veículos elétricos. No entanto, existem projetos, investimentos e iniciativas que mostram que o país deseja fortalecer sua presença em setores estratégicos ligados à mobilidade e à energia. E isso já é suficiente para despertar interesse. Afinal, a Rússia possui enormes reservas de recursos naturais importantes para diversas cadeias industriais. Além disso, conta com experiência em engenharia pesada, produção industrial e desenvolvimento tecnológico em áreas específicas. A grande questão é outra. Será que esses pontos fortes podem ser transformados em uma indústria de veículos elétricos realmente competitiva? Essa é a pergunta que especialistas vêm tentando responder. Porque competir nesse mercado exige muito mais do que fabricar um carro. É preciso desenvolver baterias eficientes, criar softwares inteligentes, construir fábricas modernas, garantir uma cadeia de fornecimento estável e conquistar a confiança dos consumidores. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que um novo país pode realmente desafiar empresas como Tesla e BYD nos próximos anos? Ou acha que essas gigantes já abriram uma vantagem difícil de alcançar? Escreva sua resposta nos comentários. Vai ser interessante comparar diferentes pontos de vista. Mas existe um detalhe que torna essa história ainda mais curiosa. Para entender por que esse anúncio chamou tanta atenção, precisamos voltar alguns anos e descobrir por que a Rússia acabou ficando atrás justamente quando a revolução dos veículos elétricos começou a acelerar. E essa parte da história explica muito mais do que parece. Quando os primeiros carros elétricos modernos começaram a ganhar espaço, muitos especialistas acreditavam que apenas alguns países conseguiriam liderar essa nova indústria. A corrida exigia bilhões de dólares em investimentos, tecnologias avançadas e uma cadeia de produção extremamente eficiente. A Rússia possuía uma tradição forte na engenharia, na indústria pesada e na produção de energia. Mesmo assim, ela não conseguiu acompanhar o ritmo de crescimento que vimos em países como China e Estados Unidos. Mas por quê? A resposta não está em um único motivo. Ela é resultado de vários fatores que aconteceram ao mesmo tempo. Enquanto a Tesla investia em baterias, software e grandes fábricas automatizadas, a China criava um enorme ecossistema para veículos elétricos. Empresas como a BYD cresceram rapidamente porque tinham apoio para desenvolver baterias, expandir fábricas e construir uma cadeia de fornecimento integrada. Ao mesmo tempo, muitos governos passaram a oferecer incentivos para consumidores comprarem veículos elétricos, acelerando ainda mais o mercado. Na Rússia, o cenário foi diferente. A demanda por veículos elétricos cresceu mais lentamente,
a infraestrutura de recarga avançou em um ritmo menor e o setor automotivo continuou muito ligado aos motores tradicionais. Além disso, os acontecimentos geopolíticos dos últimos anos, incluindo sanções internacionais, afetaram o acesso a diversas tecnologias, componentes e mercados. Isso tornou ainda mais difícil competir em uma indústria que depende de cadeias globais de fornecimento e de investimentos constantes. Enquanto isso, a distância para os líderes aumentava. Mas a história não termina aí. Mesmo enfrentando esses desafios, a Rússia continua tendo algumas vantagens importantes. O país possui uma das maiores reservas de recursos naturais do mundo, incluindo minerais que podem ser usados em diferentes setores industriais. Também conta com experiência em produção de energia, metalurgia e engenharia, áreas que podem contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias de mobilidade. É justamente por isso que alguns analistas acreditam que a Rússia ainda pode encontrar oportunidades. Talvez não tentando copiar exatamente o que Tesla ou BYD fizeram, mas desenvolvendo uma estratégia própria. Em vez de competir diretamente em todos os segmentos, o país poderia concentrar esforços em áreas específicas onde já possui experiência, como veículos para condições climáticas extremas, aplicações industriais ou tecnologias ligadas à infraestrutura energética. Essa abordagem pode parecer mais lenta, mas, em alguns casos, construir uma vantagem em um nicho é mais eficiente do que tentar enfrentar líderes globais em todas as frentes ao mesmo tempo. No entanto, existe uma pergunta que continua sem resposta. O que exatamente foi anunciado? Porque muitas manchetes falam em novos veículos de energia, mas poucas explicam quais tecnologias realmente estão sendo desenvolvidas e qual pode ser seu impacto. É aí que a história fica ainda mais interessante. Talvez a novidade não seja exatamente o que muita gente imaginou. Depois de tantas manchetes chamativas, chegou o momento de separar expectativa de realidade. Quando algumas notícias afirmam que a Rússia anunciou novos veículos de energia, muita gente imagina imediatamente um carro revolucionário capaz de superar Tesla, BYD ou Toyota. Mas a situação é mais complexa. Até o momento, a Rússia não apresentou um único veículo elétrico revolucionário que tenha mudado a indústria global. O que existe são diferentes projetos, pesquisas e investimentos voltados para fortalecer a produção nacional de tecnologias ligadas à mobilidade elétrica, energia e transporte. E isso faz uma grande diferença. Porque, no mundo da tecnologia, uma estratégia de longo prazo pode ser muito mais importante do que um anúncio chamativo. Nos últimos anos, empresas e institutos russos têm explorado diferentes caminhos. Alguns projetos envolvem veículos elétricos para uso urbano. Outros focam em transporte comercial, ônibus elétricos e soluções para aplicações industriais. Também existem pesquisas relacionadas a baterias, sistemas de armazenamento de energia e infraestrutura de carregamento. Pode não parecer tão impressionante quanto uma manchete viral, mas é assim que muitas revoluções tecnológicas começam. Primeiro vêm os investimentos, depois os protótipos, em seguida, a produção em pequena escala, e só anos depois surgem produtos capazes de competir globalmente. Essa é exatamente a etapa em que muitos especialistas acreditam que a Rússia ainda se encontra. Mas existe um ponto que merece atenção. A Rússia possui uma enorme experiência no setor energético. Durante décadas, o país desenvolveu tecnologias ligadas à produção, distribuição e gestão de energia em larga escala. Se parte desse conhecimento for direcionada para novas soluções de mobilidade, poderá criar oportunidades interessantes. Ao mesmo tempo, o governo e empresas locais demonstram interesse em reduzir a dependência de tecnologias importadas e fortalecer a produção doméstica. Esse objetivo não vale apenas para veículos. Também envolve baterias, componentes eletrônicos e sistemas industriais. Só que existe um grande desafio. Hoje, o mercado global de veículos elétricos evolui,
em uma velocidade impressionante. Tesla continua aprimorando seu software. A BYD aumenta sua capacidade de produção. Montadoras tradicionais investem bilhões em novas plataformas. Enquanto isso, startups ao redor do mundo apresentam novas ideias todos os anos. Isso significa que qualquer empresa ou país que queira entrar nessa disputa precisa correr muito mais rápido do que há apenas 5 anos. Mas talvez o aspecto mais interessante dessa história seja outro. A competição deixou de ser apenas entre carros. Ela passou a envolver toda a cadeia tecnológica. Quem dominar baterias, semicondutores, inteligência artificial, minerais estratégicos e produção em larga escala terá muito mais chances de liderar o futuro. E se você gosta de acompanhar essas transformações antes que elas se tornem realidade, este é o momento ideal para se inscrever no canal. Aqui, analisamos as maiores mudanças da tecnologia com base em fatos, mostrando o que realmente pode impactar o futuro. Mas isso nos leva a uma pergunta decisiva. Mesmo que a Rússia avance nesses projetos, isso será suficiente para abalar gigantes como Tesla, BYD e Toyota? Ou será que o verdadeiro impacto acontecerá em outra parte da indústria? A resposta pode ser bem diferente do que as manchetes fazem parecer. Essa é a pergunta que está por trás de todas as manchetes. Será que os novos projetos russos podem realmente abalar empresas como Tesla, BYD e Toyota? A resposta curta é: ainda é cedo para afirmar isso. Mas a resposta longa é muito mais interessante. Quando analisamos o mercado global de veículos elétricos, percebemos que os líderes atuais possuem vantagens enormes. A Tesla construiu um ecossistema integrado de software, baterias e produção. A BYD domina grande parte da cadeia de baterias e produz veículos em volumes impressionantes. Toyota, Volkswagen e outras gigantes têm décadas de experiência em fabricação em larga escala. Superar empresas desse tamanho não acontece de um dia para o outro. Então, por que o mundo prestou atenção ao anúncio russo? Porque a competição dos veículos elétricos não depende apenas de carros prontos. Ela depende também de energia, minerais, baterias e capacidade industrial. E é justamente aí que a Rússia possui ativos importantes. O país é um dos maiores produtores de diversos recursos naturais estratégicos. Em um cenário em que baterias exigem grandes quantidades de matérias-primas, e a segurança energética se tornou prioridade para muitos governos, esses recursos ganham ainda mais valor. Imagine a indústria dos EVs como um enorme quebra-cabeça. Os carros são apenas a parte visível. Por trás deles existem minas, refinarias, fábricas de baterias, fornecedores de componentes, redes elétricas e centros de pesquisa. Quem controla mais peças desse quebra-cabeça pode ganhar influência mesmo sem ser o maior fabricante de carros. É por isso que alguns analistas acreditam que o impacto russo pode acontecer de forma indireta. Em vez de ultrapassar Tesla ou BYD imediatamente em vendas globais, a Rússia poderia fortalecer sua posição em partes da cadeia energética e industrial que sustentam todo o mercado. Isso já seria significativo. Mas existe um obstáculo enorme: a velocidade da inovação. Enquanto novos projetos são desenvolvidos, os líderes do mercado continuam avançando. Baterias ficam mais baratas, softwares mais inteligentes e fábricas mais eficientes a cada ano. Em outras palavras, a linha de chegada está sempre se movendo. E talvez esse seja o maior desafio para qualquer novo competidor. Não basta alcançar onde os líderes estão hoje. É preciso alcançar onde eles estarão amanhã. Agora pense nisso. Há poucos anos, muitas pessoas acreditavam que apenas algumas empresas dominariam os veículos elétricos para sempre. Hoje, novos concorrentes aparecem constantemente. Você acha que ainda veremos uma grande surpresa nessa indústria? Ou os líderes atuais já abriram uma vantagem impossível de alcançar? Deixe sua opinião nos comentários. Mas existe uma questão ainda maior. Essa disputa deixou de ser apenas automotiva.
Ela se transformou em uma verdadeira batalha geopolítica envolvendo Estados Unidos, China, Europa e Rússia. Entender essa nova guerra pode revelar quem realmente tem mais chances de liderar o futuro da mobilidade. Se existe uma palavra que define a indústria dos veículos elétricos hoje, essa palavra é competição. Mas essa competição já não acontece apenas entre fabricantes de automóveis. Ela acontece entre países. Estados Unidos, China, Europa. E agora, cada vez mais, outros países tentam encontrar espaço nessa disputa, incluindo a Rússia. O motivo é simples. Quem liderar a próxima geração da mobilidade elétrica não venderá apenas mais carros. Também controlará tecnologias estratégicas, criará milhões de empregos, atrairá investimentos bilionários e poderá exercer uma influência enorme sobre a economia global. É por isso que governos estão investindo pesadamente em baterias, mineração, inteligência artificial e infraestrutura de carregamento. A China construiu uma posição extremamente forte graças ao domínio da fabricação de baterias e ao enorme volume de produção de veículos elétricos. Os Estados Unidos apostaram em inovação, software e empresas como a Tesla para acelerar essa transformação. A Europa continua investindo em sustentabilidade e em novas regulamentações para reduzir as emissões de carbono. Enquanto isso, a Rússia busca fortalecer sua capacidade industrial e energética em um cenário global cada vez mais competitivo. E existe um detalhe que muitas pessoas não percebem. O futuro dessa indústria talvez não seja decidido pela empresa que fabricar o carro mais bonito. Pode ser decidido por quem conseguir produzir baterias mais baratas, ou garantir acesso aos minerais necessários, ou desenvolver sistemas de inteligência artificial mais eficientes, ou construir fábricas capazes de produzir milhões de veículos com custos menores. Cada uma dessas áreas representa uma vantagem estratégica. Por isso, especialistas afirmam que a corrida pelos veículos elétricos se tornou uma corrida por tecnologia, energia e recursos naturais ao mesmo tempo. É como um enorme jogo de xadrez. Cada movimento feito hoje poderá influenciar o mercado durante muitos anos. Mas existe outro fator que torna tudo ainda mais imprevisível: a inovação. Uma única descoberta importante em baterias, reciclagem, carregamento ultra-rápido ou novos materiais pode alterar completamente o equilíbrio da indústria. Foi exatamente isso que aconteceu diversas vezes na história da tecnologia. Empresas que pareciam inalcançáveis perderam espaço. Outras que quase ninguém conhecia se tornaram líderes mundiais. Por isso, embora a Rússia ainda tenha um longo caminho para competir diretamente com gigantes como Tesla e BYD, ignorar seus investimentos ou os de qualquer outro novo participante pode ser um erro. A história mostra que grandes mudanças costumam começar quando poucas pessoas estão prestando atenção. Agora pense na sua própria realidade. Se, daqui a alguns anos, mais países começarem a fabricar veículos elétricos competitivos, isso poderá aumentar a concorrência e reduzir os preços para os consumidores. Você acredita que essa competição será positiva ou negativa? Compartilhe sua opinião nos comentários. Sua resposta faz parte de um debate que está acontecendo em todo o mundo. Mas ainda resta uma última pergunta. Depois de tantos investimentos, anúncios e disputas globais, como será o futuro dos veículos elétricos? E a Rússia realmente conseguirá conquistar um espaço importante nessa nova era? A resposta pode surpreender até os maiores especialistas. Quando olharmos para esta década no futuro, talvez ela seja lembrada não como o período em que uma empresa dominou completamente o mercado de veículos elétricos, mas como o momento em que a competição se tornou verdadeiramente global. Há poucos anos, a disputa parecia concentrada em poucas marcas. Tesla liderava em inovação. A BYD crescia rapidamente com sua produção em larga escala. Toyota, Volkswagen, Hyundai e outras gigantes aceleravam seus investimentos para não perder espaço. Hoje,
o cenário já é diferente. Novos fabricantes aparecem todos os anos. Novos países investem bilhões em pesquisa, baterias e infraestrutura. E tecnologias que pareciam distantes começam a se aproximar da realidade. É justamente por isso que anúncios como o da Rússia chamam tanta atenção. Mesmo que esses projetos ainda estejam em desenvolvimento e ainda precisem provar seu potencial no mercado global, eles mostram que mais países querem participar da transformação da mobilidade elétrica. Isso significa mais concorrência. E, historicamente, mais concorrência costuma gerar mais inovação. As empresas passam a desenvolver baterias melhores, motores mais eficientes, softwares mais inteligentes, processos de fabricação mais rápidos. Tudo isso beneficia quem realmente decide o vencedor dessa corrida: o consumidor. Mas existe uma lição importante que essa história nos ensina. Nem toda manchete representa uma revolução imediata. No mundo da tecnologia, muitas mudanças acontecem de forma gradual. Primeiro surgem os investimentos. Depois aparecem os protótipos. Em seguida, começam os testes. E apenas anos mais tarde descobrimos quais projetos realmente conseguiram mudar uma indústria inteira. Talvez seja exatamente esse o caso da Rússia. Hoje, ainda é cedo para afirmar que seus projetos irão desafiar diretamente líderes como Tesla ou BYD. Mas também seria um erro ignorar completamente os movimentos de um país que possui recursos naturais estratégicos, capacidade industrial e interesse em fortalecer sua posição no setor de novas tecnologias. No fim das contas, a verdadeira disputa não será vencida apenas por quem construir o melhor carro. Ela será vencida por quem conseguir unir inovação, eficiência, produção em larga escala, software, baterias e uma cadeia de fornecimento capaz de acompanhar o crescimento da demanda mundial. E essa é uma corrida que ainda está longe de terminar. Talvez, nos próximos 5 ou 10 anos, vejamos novos nomes entrando para a lista dos grandes fabricantes globais. Talvez algumas empresas que hoje parecem imbatíveis enfrentem concorrentes muito mais fortes do que imaginam. Ou talvez os líderes atuais continuem evoluindo e mantenham sua vantagem. Neste momento, ninguém pode responder essa pergunta com absoluta certeza. Mas uma coisa parece clara: a revolução dos veículos elétricos ainda está apenas começando. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a Rússia pode se tornar uma força importante na indústria dos veículos elétricos ou acha que Tesla, BYD e outras gigantes continuarão dominando esse mercado por muitos anos? Escreva sua resposta nos comentários. Quero saber qual é a sua previsão. E se você gosta de acompanhar as maiores transformações da tecnologia antes que elas mudem o mundo, continue assistindo ao canal. Porque, no próximo vídeo, vamos explorar uma tecnologia que pode ser ainda mais importante do que qualquer novo veículo elétrico: as baterias de estado sólido. Elas prometem maior autonomia, recargas muito mais rápidas e custos menores, e podem mudar novamente as regras do jogo para toda a indústria automotiva. Quando essa revolução finalmente acontecer, muitos dirão que ela surgiu de repente. Mas você saberá que os sinais já estavam aparecendo muito antes.